Livro de Josué, capítulo 5, verso 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe perguntou: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Quem diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué assim fez. Josué 6, verso 1. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar de fronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre cercar os muros, né? Cercar os muros de Jericó. Mais uma palavra para o sábado dos sonhos. E acabamos de meditar Josué capítulo 5, que fala da aparição do anjo do Senhor. Eu creio que é o Senhor também, assim como apareceu na sarça ardente, né? Eu creio que existem aparições de Deus, né, de Jesus no Antigo Testamento, antes de ele vir, né, como homem mesmo. Eu creio que o Senhor lhe aparece também a nós em forma de anjo, né, por meio das pessoas. Então, antes de Josué, vamos atentar que antes de Josué tomar posse da terra, lhe apareceu um anjo que está lá no verso 13 que acabamos de ler, né? Que ele estava onde? Ao pé de Jericó, né? E no capítulo 6 já vai falar da instrução do Senhor de como tomar posse da terra, de como que cercar essa terra, né? Só que ela não é cercada de imediato, porque esta é uma palavra de estratégia. E essa estratégia nós vamos aplicar na vida sentimental. Amém? Então vamos meditar aqui e vamos fechar os olhos e apresentar o Senhor. Senhor Deus e Pai, mais um dia em Tua presença, Pai. Senhor, eu quero consagrar cada Ruth, cada Boaz representado, Senhor, no mundo espiritual, Pai. Assim como no físico, Pai. Ó Deus, eu profetizo terras aqui habitadas, ó Pai. Eu profetizo, Pai, aquilo que olhos não viram, Pai, e ouvidos não ouviram. Profetizo casamentos, ó Pai, que os filhos venham de longe, Pai. Aleluias, assim como está escrito, direi ao norte dar e ao sul entrega, Pai. Senhor, visita cada mulher aqui, Pai, do campo, Senhor, que está desanimada, que está sem esperança, Pai, na área sentimental. Senhor, precisamos de Ti, Pai, numa área
tão desolada, Pai. Ó Senhor, venha a esperança, Senhor, nos dê estratégia para tomar posse daquilo que o Senhor nos entregou. Ó Deus, nesse tempo de colheita, Pai, abre as portas dos céus. Está escrito em Zacarias capítulo 10, que pedi chuva serôdia e o Senhor mandará, Pai. Ó Deus, a colheita. Ó Deus, somos nós que trazemos a colheita, apenas obedecemos, ó Pai, mas o Senhor vai trazer a colheita. Traz a colheita em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Pai. Capacita cada mulher aqui representada, Pai, para serem, Pai, mães, Pai, de família, para cumprir o Teu propósito de levar a Tua palavra, de ser a mulher idônea, Pai, semelhante, Pai, à sua alma gêmea. Sim, o Senhor une almas, ó Pai, no mundo espiritual e físico, Pai. Traz encontros de alma, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Sim, Pai, sopra vento norte, vem vento sul, entre, Pai, cada cônjuge, Pai, em nosso jardim, Pai, e colha frutos excelentes. Eu profetizo, Pai, sobre a minha vida e de cada vida que ainda, Pai, algumas aqui, Pai, e muitas outras, Senhor, tomarão posse no físico, Pai, da vida de casada, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E você diga amém. Então, queridos, vamos voltar aqui ao entendimento da palavra, né? Josué capítulo 6, já é a segunda semana que o Senhor fala do número 6, amém? Porque meditamos no sábado passado que 6 se refere a número de homens, se refere a trabalho, tanto que eu citei no vídeo sobre Gênesis, né? Que em 6 dias Deus ele completou a obra da criação. Então a palavra ela é muito estratégica. No verso 3 vai nos dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. Então, no mundo espiritual, existem ciclos, amém? Tanto que nem todas, muitas eu digo, e tem um processo. Na verdade, nós não vamos ficar para sempre no cativeiro. Vai chegar um tempo que Deus vai nos tirar do cativeiro. Mas por que Deus nos colocou aqui, assim como Ele colocou José na prisão? Exemplo, não estou falando, é um exemplo assim, queridos, mas é para a gente entender, para que Deus nos proteja, né? É uma forma de proteção. Salmo 91, habitamos no esconderijo do Altíssimo, mas porque o Senhor nos colocou neste lugar? Ele nos colocou para que vivêssemos o propósito dele. Foi necessário, por exemplo, que José do Egito ele ficasse ali na casa de Potifar por um tempo, né, que ele fosse enviado à prisão para depois ser levantado governador. Então o Senhor ele tem aqui para cada uma também uma liderança, né, um governo, né, ser aquela mulher que veio edificar a sua cabeça, o seu cônjuge, né, o seu marido. Então, quando fala de cercar, fala de oração, né? Quando fala rodearei a cidade, antes de entrar é o quê? Que antes a gente tomar posse de uma coisa de Deus, nós temos o quê? Que adornar. Nós temos que o quê? Nos santificar com jejum, com oração, um dia de cada vez. Quando o Senhor coloca orações e propósitos no nosso coração, é um dia de cada vez, né? As palavras do sábado dos sonhos é um dia é um sábado de cada semana. Então o Senhor ele trabalha com ordem. Então, como vai rodear essa cidade? Você vai liberar perdão, você vai orar pela sua vida de casada, você vai orar pela mente do seu esposo, mulher principalmente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, né, pelo corpo. Então, quando falamos de cercar,
rodearei a cidade, cercando a cidade, nos eleva a palavra que já aprendemos aqui. Qual palavra, Márcia? Oséias, capítulo 2, que Deus o que? Cercará o que? O caminho. Igual ele falou com Oséias, né? Cercarei você com sebe, com espinhos, para que não encontre as suas amantes, o que? Namorados. Então Deus ele o que? Vai colocar esse muro ao nosso redor de proteção, quando que nos posicionamos em oração, porque o Senhor já nos entregou no mundo espiritual a nossa vitória. Só que muitas vezes a gente não quer rodear a cidade, a gente não quer orar pelo cônjuge, né? Porque às vezes ele está apartado, mas ele já existe no espiritual. Muitas vezes a gente está desanimado, nossa, mais um sábado, mais um dia, só que Deus ele não suporta a murmuração. Então, nesse sábado, o que fazemos também? Uma carta de agradecimento pelo cônjuge e pela vida de casada. Porque Deus ele espera que você já o quê? Entenda isso lá na frente, que vai ser o quê? Uma vida proveitosa, uma vida que vai honrar a vontade dele. Então, a palavra fala que Josué deveria escolher sacerdotes, né? Homens o quê? Valentes. Amém? Olha no verso 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E depois tocará a buzina. Então vamos aplicar aqui. O que é tocar essa buzina? A buzina ela só pode ser tocada depois que passar os 7 dias. Certo? Rodearei 7 vezes. Então, quando que tomar posse é que você vai tocar a buzina, que você vai proclamar que você recebeu. Porque antes de tocar essas buzinas, não se coloca a mão. Não liga para o cônjuge, né? Que às vezes está apartado. A gente não toma atitude, porque a gente está debaixo de uma estratégia. Então, muitas vezes a gente quer tocar a buzina antes do tempo. Muitas vezes quer mandar mensagem, né? Quer ali, você tá vendo a pessoa às vezes na sua frente, você sabe que é. Deus, por exemplo, mostrou aqui a Josué ali, a Jericó. Só que ainda não era o tempo. Então a gente não pode tocar a buzina. E essa cidade, ela foi rodeada na madrugada. Porque para se ganhar uma guerra, não era quando os inimigos estavam vendo, mas era um horário que ninguém estava vendo. Por isso é importante a gente orar na madrugada. Amém? Então, verso 5. Será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito. O povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá cada qual em frente deles. Então, esse grito, glória a Deus, esse grito, ele foi o que? Por obediência, né? E 6 dias também representa o propósito. Amém? Então, se atente que 6 dias é trabalho. Enquanto a gente estiver no campo, a gente tem que trabalhar. Não pode tocar buzina antes do tempo. Não pode falar para os familiares antes do tempo. Não pode contar para qualquer pessoa o seu processo antes do tempo. Ainda mais que se não for uma pessoa que Deus colocou para você contar, o seu conselheiro na vida sentimental. O verso 7 vai nos dizer, né, que passai e rodearei a cidade, quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. A arca do Senhor era santa, então somente alguns carregavam essa arca. E a arma é a nossa voz, que é a oração. Amém?
Vamos ler aqui o verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram uma cidade. Então perceba que eles fizeram isso depois de o quê? Do 7º dia. Na madrugada, verso 15, e o que? Rodear 7 vezes. Eu creio que o 7 tem a ver com o ciclo de Deus perfeito, o tempo do Senhor. Então, eles tocaram a buzina, como eu disse, no tempo certo. Eles não tocaram a buzina e não gritaram vitória se não fosse determinado pelo Senhor. Amém? Aí a cidade caiu, os muros da cidade, caiu. E que muros são esses? É um impedimento. O muro da cegueira espiritual, quando o véu ainda não está rasgado, quando ainda o cônjuge é apartado, ele não entende. Porque nesse campo aqui, por que a gente fala cônjuge? Porque aqui é só para tomar posse, é um ministério diferente. Não é namoro, é para tomar posse. Porque Deus nos chama para ministérios específicos. Lá em 1 Coríntios 12 ou 14, acho que é 12, existem diversidades de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando Deus nos coloca aqui, Ele vai nos dizer que é para cercar. Você vai o quê? Ver o cônjuge. Você vai cercar ele de oração. Você vai orar para que caiam as barreiras e muralhas, o quê? Com jejum. Mas não pode ser qualquer jejum. Amém? Não pode ser um jejum de pouco tempo. Então depois você vai o quê? Gritar quando Deus te der a ordem para gritar. A buzina. Porque você não vai contar a vitória antes do tempo. Você não vai mostrar foto para qualquer pessoa. Você não vai falar dele, por exemplo, para a mulher, né? Para qualquer pessoa. Para as raposinhas que incomodam a vinha. A Bíblia fala lá em Cantares, capítulo 4, que a Sulamita é como a torre de armas, torre de Davi, uma sala de armas. Então ela está protegida pela armadura do Espírito, que é a fé, que é a perseverança, que é o domínio próprio. Amém, queridos? Então, depois que eles tomaram posse da cidade, verso 24, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal deram para o tesouro da casa do Senhor. Glória a Deus. Então, vai ser queimado o quê? Tudo dos cananeus, dos heteus, jebuseus, as nações ímpias que habitavam na cidade, porque essa cidade é nossa. A cidade devemos tomar da mão do inimigo, devemos tomar a nossa vida de casada, guerreando, lutando, porque ela não pertence ao inimigo. Deus nos deu armas para tomar posse, armas espirituais. E essas armas espirituais, elas são usadas juntamente com a estratégia do Senhor. Amém? A estratégia que o Senhor está nos dando, queimar a impiedade lá dentro, a terra dos cananeus, jebuseus, heteus, as 7 nações pagãs. Amém? Então, Deus ele tira do ímpio e dá para o justo, quando este agrada o Senhor. E você tem agradado ao Senhor, você tem obedecido ao Senhor. Então persevere, não deixe de buscar a vontade de Deus, cerque a cidade, cerque de oração, faça as cartas, não desista, porque o trabalho são, número 6, o Senhor está colocado esse número no nosso meio, é dias trabalhosos. Lá em Daniel 9, que até a vinda
do príncipe até o Messias vir, né? Jesus e o cônjuge serão dias angustiosos, dias trabalhosos. Amém? Nada é fácil, inclusive nos caminhos do Senhor, que é estreito. Então o Senhor nos chamou mais uma vez para trabalhar. Espero que essa palavra edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.